Olá, vamos falar de investimentos, então vamos trazer mais uma empresa aqui para que vocês possam conhecer, e essa empresa aqui também é uma lição aqui de empreendedorismo que surgiu lá no ano de 1988, através de dois primos, o Frederico Wagner, Fred Wagner, e o Ricardo Rossetti, que junto com um amigo deles, o Alberto Azevedo, resolveram fazer camisetas para vender nos colégios, né? Mas daí na sequência se empolgaram e viram que dava para ir mais longe ainda, e aí no ano de 1988 eles montaram a sua primeira loja, a Trackfield, né? A Trackfield, que é uma loja de artigos esportivos, mais para ginástica, para corrida, e depois daí toda a sua linha de produtos acabou sendo aumentada na sequência. E aí no ano de 1990 eles conseguem abrir a sua primeira loja num shopping em São Paulo, e a partir daí então a coisa deslanchou e começaram diversas outras lojas a serem abertas em shoppings de diversos municípios. Hoje, por exemplo, a Trackfield está presente em 24 estados e já conta atualmente com 234 lojas, porque também passou a trabalhar com o chamado sistema de franquia. Então, nessas 234 lojas, 37 são próprias e o restante são todas lojas franqueadas. E aí a empresa vem nesse crescimento até que chega no ano de 2020, faz o seu IPO e aí torna-se também uma sociedade anônima. E aí hoje você já pode também, se quiser, através dos números aqui, conhecendo a empresa, pode também colocar no seu radar aí, ver se vale a pena ou se não vale a pena investir na Trackfield, mas para tanto é necessário conhecer um pouquinho dos seus números. E com isso eu trouxe para vocês aqui os balanços dos anos de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre de 2021, para você ver como é que está sendo o desempenho da empresa ao longo desses 3 anos e aí você fazer as suas avaliações se vale ou se não vale a pena investir na Trackfield. Mas para conhecer um pouquinho mais, vamos aos números. E aqui estamos então com os números da Trackfield Company S.A. referentes aos exercícios de 2018, 2019 e 2020 e também do primeiro trimestre do ano de 2021. Então vamos começar aqui para entender o que é a empresa, o tamanho da sua empresa através dos seus números. O total do ativo ele representa tudo que a empresa tem dentro do seu patrimônio, seu conjunto de bens e direitos. E esse total de ativo ele é composto por ativo circulante, que é o chamado capital de giro, que é o dinheiro da empresa, que é o caixa equivalentes, contas a receber, seus estoques e outros créditos. E também tem aqui o grupo ativo não circulante, que são os valores que a empresa tem para receber no longo prazo, investimentos, caso tenha, o imobilizado, que são móveis, utensílios, instalações, tudo mais, né, computadores, etc., e o intangível, que são os chamados bens de natureza incorpórea, mais especificamente marcas e patentes, fundo de comércio, ponto comercial, tudo mais. Então tudo isso aqui compõe o ativo da empresa, que no ano de 2018 representava R$ 145.540.000. Desse total existente dentro do ativo, vocês podem observar circulante, o chamado capital de giro, com 89,2% de representatividade, quer dizer, de tudo que a empresa tem, 89,2% é capital de giro. Formado por caixa equivalentes, 16.470.000, seus contos a receber que totalizavam 55.960.000 e os estoques da Trackfield que eram de 53.566.000. O grupo mais importante dentro do ativo é justamente esse capital de giro, porque é através dele que a empresa consegue se movimentar. No ano seguinte, a empresa cresce de tamanho, vai para 266 milhões de reais. E o capital de giro vai para 184 milhões de reais. Observe que existe aqui um crescimento nominal de 129 para 184, porém a representatividade ficou menor. Por quê? Porque o capital de giro não cresceu na mesma intensidade que o total da empresa. Onde houve o crescimento maior foi justamente aqui, no imobilizado, né, através de mais instalações, mais móveis, utensílios, computadores, montagem de lojas e etc. Mas mesmo assim, então, o capital de giro hoje representa 69,1% de tudo que a empresa tem, com o volume de dinheiro em caixa com 47 milhões de reais, o contas a receber foi para 65 milhões e os estoques permanecem aqui na faixa de 55 milhões de reais.
Já para o ano de 2020, a empresa continua crescendo, vai para 356 milhões de reais. E agora o capital de giro já se recompõe. Ele vai para 281 milhões de reais, com uma representatividade de 78,8%. O volume de dinheiro em caixa da empresa, 89 milhões de reais. Contas a receber foi para 98 milhões e o estoque também apresenta um aumento aqui, indo para 79 milhões de reais. Para o primeiro trimestre de 2021, o total do ativo da empresa vai para 369 milhões e o capital de giro recua um pouquinho para 277 milhões, mas permanece ainda lá com 75,2% de representatividade. A empresa ainda mantém um volume alto de dinheiro em caixa, 85 milhões, 56 milhões dá uma diminuída aqui no contas a receber, mas em compensação aumenta seus estoques para 115 milhões de reais. Então, observe que o capital de giro da empresa é relativamente alto, perto de tudo o que existe de patrimônio dentro da organização. Já o endividamento, ele é olhado aqui, ó, nesse grupo aqui, no passivo circulante dívidas de curto prazo, passivo não circulante dívidas de longo prazo e o total do endividamento. O endividamento em 2018 representava 44.919.000, com peso maior aqui no curto prazo, com 38.323.000. E esse endividamento total representava 30,9% de tudo que a empresa tinha. Já para o ano de 2019, aí o endividamento ele dá um salto, ele aumenta aqui para 197 milhões no curto prazo, 56 milhões no longo prazo e a dívida total fecha em 254 milhões, com 95,2% de representatividade. Mas isso aqui se explica, se buscarmos as notas explicativas da empresa, vamos ver que uma grande parte desses 175 milhões é dividendos que foram distribuídos para os seus sócios na época, até porque a empresa estava se preparando para o IPO e para a abertura do mercado, para a abertura do seu capital para o mercado, e aí, consequentemente, ela já distribuiu uma grande parte dos seus lucros que estavam acumulados. Já para o ano de 2020, aí já com a IPO, observe aqui que o PL cresce para 201 milhões de reais, o capital e reservas 174 milhões, e a dívida ela recua para 155 milhões, com uma representatividade de 43,5%. E já para 2021, no primeiro trimestre, a dívida fecha em 160 milhões, com uma representatividade também de 43,4%, se mantendo nesse estável. Então, uma dívida baixa, perto de tudo aquilo que a empresa possui. Em termos de resultados, o que a Trackfield fez ao longo desses 3 anos e mais um trimestre? Um faturamento de 201 milhões em 2018, faturamento de 218 milhões em 2019, o faturamento aumenta para 267 milhões em 2020 e no primeiro trimestre de 2021, em 3 meses, o faturamento já chega a 63 milhões de reais. E os resultados, 20 milhões de lucro em 2018, 23 milhões de lucro em 2019, 25 milhões em 2020 e agora para o primeiro trimestre, 7 milhões 227 mil reais. Observe aqui que esse número, esse 10,4%, o que ele é? Ele é a margem, é o que sobra limpo para a empresa depois de tudo que ela vende. 10,4%, 10,7%, cai para 9,7% e já se recupera para 11,3%. São esses os números da Trackfield referentes a 2018, 2019 e 2020 e do primeiro trimestre de 2021. E para vermos mais de perto aqui a situação econômica e financeira da empresa, então vamos trazer para vocês os índices de liquidez. A liquidez ela é dividida ali em liquidez geral e liquidez corrente. Na liquidez geral mostra a capacidade de pagamento das obrigações da empresa no curto, médio e longo prazo. E aí ele começa no ano de 2018 com 3,02, cai drasticamente para 0,82 em 2019, sobe para 1,93 em 2020 e no primeiro trimestre de 2021 fecha em 1,81. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$1,81, paga e sobra. Já na liquidez corrente, ela sai de 3,38, despenca para 0,93, sobe para 2,81 e fecha com 3,23. Isso quer dizer, para cada R$1 de dívida, a empresa dispõe de R$ 3,23, mostrando uma folga financeira. E já nesse quadro eu trago para vocês o gráfico aqui com a análise do endividamento da empresa.
O endividamento que sai de 30,8% em 2018 sobe para 95,2% em 2019, como a gente já explicou anteriormente ali na análise vertical. Daí no ano de 2020 fecha com 43,5% e agora no primeiro trimestre de 2021 com 43,4% se mantendo estável nesse começo de ano, mostrando que de todo o patrimônio da empresa ela deve 43,4%. E nesse gráfico agora eu trago para vocês os índices de rentabilidade, né? Naturalmente aquele último ali, aquela barra maior, ela chama mais atenção, mas daqui a pouquinho a gente explica. Vamos começar pelo primeiro aqui, margem líquida. A margem líquida é o que a empresa ganha em relação àquilo que ela fatura, qual é o resultado líquido que ela tem em relação ao seu faturamento. Ele sai de 10,3% em 2018 para 10,7% em 2019, recua para 9,6% em 2020, e fecha com 11,3% no ano de 2021, no primeiro trimestre de 2021. Então isso mostra o quê? Que a empresa tem uma margem até boa, né? 11,3% sobre tudo aquilo que ela vende. Na rentabilidade do ativo, que as outras três barrinhas, ela sai de 14,3% em 2018 para 8,8% em 2019 e fecha 2020 com 7,2%. É o retorno que a empresa tem sobre todo o investimento feito dentro do seu ativo. E agora sim, a barra que mais chama atenção ali é a rentabilidade do acionista, que é de 20,7% em 2018, aí dá aquela disparada, vai para 184,7% em 2019, que é justamente aquela situação onde a empresa ela teve o seu PL reduzido, até em função da distribuição de dividendos, e aí naturalmente que o lucro acabou sendo maior até do que o PL. E agora no ano de 2020 volta ao normal, com retorno para acionista de 12,8%. Tá então, conhecida também mais uma empresa novata, né? Que agora no ano de 2020 que fez o seu IPO, né? Então uma empresa até certo ponto novata na Bolsa de Valores, e com detalhe que ela só lançou suas ações preferenciais, não lançou ações ordinárias. Então são só as preferenciais, mas com o compromisso de que quem tem ações preferenciais também pode votar também nas assembleias da empresa. E a Trackfield até foi uma indicação de um inscrito nosso aqui, do Marlos Bispo, que nos mandou a sugestão para que fizéssemos a análise da Trackfield. Tá aí então, Marlos, muito obrigado pela sugestão, espero ter atendido às suas expectativas. Mas caso você queira análise de alguma outra empresa que não conste aí no nosso canal ainda, fique à vontade, basta entrar aí no canal Silas Negro, aproveita também, já se inscreva, dá o like e também ative a sinetinha das notificações para você estar sempre recebendo as informações das empresas que nós estamos disponibilizando aqui para vocês. Até porque ao investir em ações, em investimento, né, em ações, nós temos que saber o que é a empresa onde nós estamos querendo investir o nosso recurso, e principalmente nós temos que saber como é que está a sua situação econômica e financeira, até porque para investir numa empresa ela tem que apresentar 3 sinais vitais: está bem financeiramente, não pode estar muito endividada e naturalmente que ela tem que ser lucrativa. E para tanto a gente faz toda essa análise e disponibiliza para você, para que possa fazer seus investimentos de forma consciente, de forma segura, visando minimizar os riscos e potencializar as probabilidades de ganhos. É esse o objetivo do canal. Afinal de contas, o canal é feito para você. Dito isso, bons investimentos para você.